Para de arrastar pra cima igual um animal, que eu vou te ensinar a resolver essa questão do Enem em menos de 2 minutos. A saúde do professor, acústica arquitetônica. Dentre os parâmetros acústicos que afetam a inteligibilidade dos sons emitidos em ambientes fechados, destacam-se o ruído de fundo do ambiente e o decréscimo do nível sonoro conforme a distância da fonte emissora. Assim, sentar-se no fundo da sala de aula pode prejudicar a aprendizagem dos alunos por impedir que eles distingam com precisão os sons emitidos, diminuindo a inteligibilidade da fala dos seus professores. Considere a situação exemplificada pelo infográfico. A distância de 1 metro, o nível sonoro da fala de um professor é de 60 decibéis e vai diminuindo com a distância. Considere ainda que o ruído de fundo nessa sala de aula pode chegar a 45 decibéis e que, para ser compreendido, o nível sonoro da fala do professor deve estar pelo menos 5 decibéis acima desse ruído. Daí temos a representação da sala de aula e do como a onda sonora vai dissipando conforme a distância. E o comando da questão é: para um valor máximo do ruído de fundo, a maior distância que um estudante pode estar do professor, para que ainda assim consiga compreender a sua fala, é mais próxima de. Agora nós vamos revisar o conteúdo necessário para acertar essa questão, mas por favor comenta Enem 2025 para o algoritmo entender a relevância do meu conteúdo. Então vamos lá, pessoal, questãozinha de física de nível fácil. A única coisa que você realmente precisa entender aqui é a interpretação gráfica, porque todo o conteúdo está entregue no texto. Bom, pessoal, então o exercício falou assim: considere que a 1 metro de distância do professor, a intensidade da fala dele é 60 decibéis. Decibel é a medida da intensidade sonora, tá, pessoal? E aí a gente tem um gráfico que mostra como essa intensidade do som diminui à medida que o aluno tá mais no final da sala. O texto fala pra gente que o ruído da sala, ou seja, a conversa, o barulheiro dos alunos, faz 45 decibéis. A fala do professor começa a 60 decibéis. E o exercício também diz que para o aluno conseguir entender o que o professor tá falando, tem que ter uma diferença de pelo menos 5 a mais na voz do professor em comparação com o ruído da sala. Então, pessoal, a voz do professor começa lá no 60, o ruído da sala é 45, mas para ser inteligível para o aluno conseguir entender o que o professor está falando, tem que ter pelo menos 5 a mais. E aí a gente tem que agora olhar no gráfico e ver quantos metros precisa percorrer de distância para a voz do professor cair de 60 decibéis para 50, e no gráfico a gente consegue ver bem claramente que vai ser com 3 metros de distância, a intensidade da voz caiu ali para 50 decibéis. Então, pessoal, essa aqui é a resposta correta de hoje, e se você assistiu o vídeo até o final, considere virar membro do canal para apoiar o meu trabalho.